Olá, você sabia que as doenças que mais crescem em número de pedidos de ações na Justiça do Trabalho são os transtornos emocionais, depressão, ansiedade, entre outros? Vamos entender algumas coisas sobre eles. O tema é: seja bem-vindo, vem com a gente. Sou José Marcelo Penteado, médico da Justiça do Trabalho, sócio-diretor da MedSafe Solution, empresa que produz softwares para a área de saúde ocupacional, perícia médica, ergonomia, DPVAT e vários outros. Sou sócio-diretor também da empresa Instituto de Imersão, uma nova proposta de compartilhamento de conhecimento, onde temos feito cursos aí no Brasil todo, dos nossos cursos do Imersão em Perícia Médica e da Oficina Prática em Perícia Lerdort, bem como a nossa empresa Instituto Imersão tem promovido cursos dos nossos colegas, o Oscar Cine, que faz um curso maravilhoso sobre perícia civil, Marcato, fazendo os cursos sobre ergonomia. Conheça o Instituto Imersão, vai lá no nosso site, o endereço está aqui embaixo, deve estar passando aqui embaixo, e para saber os cursos que nós fazemos. Visite também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, do Imersão em Perícias, do Instituto Imersão, para saber das novidades. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho. Muito bem. Algumas coisas que a gente precisa entender é que, inicialmente, a maioria dos transtornos mentais relacionados ao trabalho não vão ser só especificamente relacionados ao trabalho. Por quê? Porque são muitas as causas da depressão, são muitas as causas da ansiedade. Quando nós nascemos com aquilo que nós chamamos de temperamento, que são os nossos traços herdados dos nossos pais. Então você pode ver que você tem muita coisa lá do seu pai, tem muita coisa da sua mãe, coisa até que você não queria ter, mas na hora que você vê lá, você fala: nossa, olha como eu sou parecido. O seu temperamento, que você nasceu com ele. Junto com o temperamento, nós temos o que nós chamamos de caráter. O que é o caráter? São aquilo que a gente aprende. Então é aquilo que o nosso pai ensina: olha, você deve ser assim, você deve ser daquele jeito. A mãe ensina falando, ensina com exemplos, né? Tudo que você vai aprendendo depois com as demais pessoas do seu ciclo social, né? Então tudo isso você vai aprendendo. Então vai começando a ter uma relação entre o que você é geneticamente com aquilo que você está aprendendo. A união do que você é geneticamente, que é o seu temperamento, associado com o seu caráter, vai definir aquilo que nós chamamos de personalidade. Então, o que é personalidade? Como que nós definimos personalidade? Vamos ver aqui no slide. Personalidade é a organização dinâmica dos traços no interior do eu, formados a partir dos genes particulares que herdamos, das existências singulares que suportamos e das percepções individuais que temos do mundo, capazes então de tornar cada indivíduo um ser único em sua maneira de ser e de desempenhar o seu papel social. Muito bem, então essa é a definição de personalidade. Junto com a personalidade, nós temos aquilo que nós chamamos de afetividade. E o que é a afetividade? É a função psíquica responsável pela nossa qualidade emocional, é a maneira com a qual nós enxergamos a realidade. Então essa afetividade faz com que é como se fosse o nosso óculos. É a maneira com que eu estou enxergando. Eu tive que, para ler aqui a afetividade, eu tive que olhar porque eu estava enxergando de uma maneira totalmente desfocada. Quando eu coloco o meu óculos, eu enxergo de uma maneira correta. Se eu tiver uma alteração desfocada nessa minha afetividade, eu posso interpretar diferente as coisas que estão me aparecendo. Então, se eu tiver um distúrbio na minha afetividade,
eu posso interpretar errado. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa com anorexia nervosa, por exemplo, ela se enxerga, o óculos dela está errado, ela se enxerga como se ela estivesse gorda, quando na verdade ela não está, ela está magra. Então, uma alteração nessa maneira como nós interpretamos, enxergamos a nossa vida, pode trazer doenças do ponto de vista emocional, ok? Cada vez que nós interagimos com o ambiente, vão se criando o que nós chamamos de vivências. Então eu vou ter as vivências tanto externas quanto as vivências internas, que foi a maneira com a qual eu reagi àquela determinada situação. E olha só o que acontece. Eu tenho uma personalidade X que foi influenciada pelo meu traço genético e pelo meu caráter. Essa personalidade sofre ações da minha afetividade, que é a maneira com que eu estou enxergando o mundo, e que me traz vivências diferentes para cada situação. Então, cada um tem um determinado tipo de vivência. Então, essa interação disso tudo, o que vai acontecer? Os fatos e acontecimentos aprendidos por nossa consciência e coloridos por nossa afetividade são chamados de vivências. Essas vivências, então, terão sempre um caráter individual e particular em cada um de nós, de acordo com as particularidades de nossos traços afetivos. Os fatos podem ser o mesmo para várias pessoas. E olha que importante, a vivência desses fatos, porém, serão sempre diferentes. De maneira que duas pessoas que possam estar submetidas à mesma fonte de estresse não necessariamente respondem da mesma maneira. Então, é importante a gente saber isso por causa de transtorno mental, principalmente nas questões relacionadas ao trabalho. Cada indivíduo é um ser diferente. Então, algumas pessoas vão ter uma sensibilidade muito maior para adquirir uma doença, um transtorno mental. Outras pessoas, ao contrário, terão uma sensibilidade menor, uma menor possibilidade, e nem tem casos que nunca terão uma doença mental. A isso a gente chama muito de resiliência. E o que é a tal da resiliência? É muito simples. É um termo que ele veio da eletricidade. Então, vem da física. Então, assim, um fio, ele precisa ter uma resiliência X para suportar 110 volts. Outro fio precisa ter uma resiliência Y para suportar 380 volts. Outro fio precisa suportar 13.800 volts. Então, a resiliência é a capacidade do fio de suportar uma carga elétrica. O que é a resiliência? É a nossa capacidade de suportar uma carga de tensão. Quanto mais resiliente nós formos, pode vir a tensão que vier, que nós não vamos ter problema nenhum. Quanto menos resiliente nós formos, maior a possibilidade, então, de nós termos lesão. Então, isso é importante para a gente pensar lá nos fatores depois organizacionais relacionados ao trabalho que nós vamos falar com vocês. Então, a gente já começa a ter uma ideia de que cada indivíduo é um indivíduo e que eu vou ter tendência maior ou não a ter um transtorno mental relacionado ao trabalho. E do ponto de vista médico, quais são as causas de transtornos mentais gerais? Então nós vamos ter o que a gente chama, aí nós vamos para uma área que a gente chama neuroanatomia, outra área que a gente chama de neurofisiologia, outra área que a gente chama de neuroendocrinologia e as questões genéticas. Então nós vamos dar uma passada geral nisso tudo, só para a gente ter uma ideia, não vou me aprofundar, obviamente não é o motivo dessa aula aqui, mas só que para a gente ter uma ideia do que significa. Então vamos lá, as questões de anatomia. Se eu tiver algum problema no meu córtex
pré-frontal, no meu cérebro, aqui, nessa região do cérebro aqui, eu posso ter um transtorno mental. Se eu tiver um tumor, uma alteração circulatória, um aneurisma, qualquer problema que seja anatômico aqui nessa região, eu posso desencadear um transtorno mental. Então, por exemplo, sabe aquele vozinho que nunca teve nada, é um cara tranquilo, sossegado e que de repente ele começa a apresentar uma agressividade e aí você fala, mas por que ele está ficando agressivo? Alguma coisa aconteceu? Algum parente fez alguma coisa? Não, ele pode estar apresentando um acidente vascular cerebral que não está aparecendo como distúrbio motor, mas está aparecendo como um transtorno mental, porque está irrigando lá a área do córtex pré-frontal e está trazendo no início agressividade. Se você não atuar ali, vai dali 2, 3 dias, ele pode ter um acidente vascular com problema motor, etc. e tal. Então, problemas relacionados a regiões anatômicas pode trazer transtornos mentais, desde adquiridos até problemas congênitos, etc. e tal. É aquilo que nós chamamos, então, de transtornos relacionados à neuroanatomia. E aqueles que estão relacionados à neurofisiologia? A gente fala que são as substâncias químicas. Então, assim, nós temos o nosso organismo, ele é baseado em substâncias químicas, são chamadas catecolaminas. Então, adrenalina, noradrenalina, serotonina, etc. e tal, dopamina. Então, nós temos essas substâncias químicas que fazem o nosso cérebro funcionar. Se essas substâncias químicas não estão adequadas, eu posso ter um transtorno emocional. Então, demonstrando mais uma vez que eu posso ter um transtorno emocional que não tem nenhuma relação com o ambiente externo, né? Outra causa de transtorno mental, questões relacionadas à endocrinologia. Tudo no nosso organismo funciona através de hormônios. Então, tem os produtos químicos e tem as produções hormonais. Então, quem já não ouviu falar, por exemplo, que hipotireoidismo dá depressão? Então, é um problema na tireoide, na glândula tireoide, e com falta de produção do hormônio tireoidiano, que vai fazer com que a pessoa tenha uma depressão. E o contrário, quando a tireoide está funcionando demais, se eu tenho hipertireoidismo, funcionando, disparou, a pessoa vai ter ansiedade. Então, eu tenho transtornos emocionais relacionados aí com a questão hormonal. Maridos, quantas vezes nossas esposas não ficaram tensas, nervosas e ansiosas por causa de alteração nos FSHs, os hormônios femininos, na chamada tensão pré-menstrual. Ou seja, um problema hormonal ocasionando uma tensão na mulher, ok? Então, causas de transtornos emocionais, hormonais, eu vou ter que investigar. Olha lá, eu vou ter que investigar aquele monte de coisa. Então, não é só se o patrão brigou ou não brigou. Eu tenho um monte de outras causas que eu vou ter que analisar. Não podemos ser simplistas a esse ponto, né? E as questões genéticas. Então, vou passar só alguns dados aqui para vocês com relação a questões genéticas, ou seja, causa genética de transtorno emocional. Vamos lá. Depressão. Nós temos 43% para gêmeos monozigóticos e 28% dos gêmeos dizigóticos, ou seja, a grande influência da questão genética na depressão. Transtorno bipolar, 20% para pacientes em primeiro grau contra 2% nos controles. Transtorno do pânico, 13% em pacientes de primeiro grau contra 2% nos controles. E a esquizofrenia, 1% na população geral, 4% nos parentes de primeiro grau, 4% de segundo grau, 9% de primeiro, 17% para dizigótico e 48% para gêmeos monozigóticos, mostrando então a causa aí de transtornos mentais relacionados então às questões de genéticas. E quando relacionado ao trabalho, o que nós podemos ter de causa de transtornos emocionais relacionados ao trabalho?
assista o nosso próximo episódio. Na parte 2, nós vamos estar falando então o que pode, relacionado ao trabalho, ocasionar um transtorno mental. Ok? Sei que é um tema complexo, tentei explicar aí de uma maneira simples e espero ter ajudado aí ao entendimento aí das causas de transtornos mentais, ok? Então não deixe de assistir a próxima aula que nós vamos apresentar de tema nossa segunda parte de causa de transtornos mentais. Até lá, pessoal!